Olá, concurseiros! Mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, para um vídeo de gestão de pessoas. Vamos falar dos famosos 6 processos de gestão de pessoas, tá? Então, já te peço, deixa o teu like, te inscreve no canal e baixa o PDF. Nosso PDF, ele é um ponto alto dos nossos vídeos. Tem muita gente comentando que tem feito a impressão, está colecionando, tem sido super bacana, tá bom? Se você também está imprimindo, diz para mim aí, ou então se você utiliza algum aplicativo especial, por exemplo, o I Love PDF para grifar, né? Para poder fazer as pinceladas de azul, amarelo, cor-de-rosa. Tem gente que usa o Edge, né? O Microsoft Edge, que também tem esse recurso. E assim vai. Como é que você estuda? Você estuda com o seu PDF ou você é do tempo igual a mim, que gosta mesmo é de imprimir o documento para riscar? Pessoal, processos de gestão de pessoas é um dos primeiros tópicos importantes dentro da matéria gestão de pessoas. Tudo que acontece numa empresa, numa organização, por exemplo, treinar pessoas, por exemplo, desenhar um cargo para a pessoa, avaliar o desempenho da pessoa, o que mais? Remunerar a pessoa, cuidar do clima organizacional, tudo pode ser organizado em 6 grupos, 6 processos de gestão de pessoas. São esses aqui. Vejam, nesse vídeo eu vou comentar 10 questões de bancas variadas. Então é um assunto cobrado por muitas bancas, bancas como FGV, Sebrasp e muitas outras. Processos de gestão de pessoas. A gestão de pessoas, GP, é um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos. Os 6 processos básicos da gestão de pessoas são os seguintes: processo de agregar pessoas, processos de aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas. Então, pessoal, é importante que a gente saiba o significado de cada um desses processos e quais são as principais atividades contidas nela. Por exemplo, recrutar pessoas, selecionar pessoas, está dentro dos processos de agregar pessoas. Capacitar funcionários, está dentro de desenvolver pessoas. Cuidar do clima organizacional, cuidar da higiene e da segurança no trabalho, está dentro de manter pessoas. Desenhar os cargos para as pessoas atuarem, está dentro de aplicar pessoas. Tudo isso a gente vai mostrar. Tem a grande pegadinha de concurso: avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho. Toda vez que cai em prova, os candidatos que não estudaram ainda direitinho erram. Porque a gente pensa assim: avaliar o desempenho, avaliação de desempenho é monitorar pessoas. Só que não é. Nós vamos memorizar. Esse é o único que dá trabalho. A avaliação de desempenho é aplicar pessoas. Já já eu explico o motivo. Então, são 6 os processos. Você precisa saber o nome deles. Sim, agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas ou engajar talentos e monitorar pessoas. Alguns maceteiros decoram como drama, com 2 M's. D de desenvolver, R de recompensar, tem 2 A's, um de agregar e um de aplicar, tem 2 M's, um de manter e um de monitorar. Ajuda, porque se, por exemplo, cair na prova
liderar pessoas é um processo? Liderar não tem a letra L, mas cuidado, viu? Por exemplo, motivar pessoas. A pessoa tem 2 M's, motivar. Não, motivar não. É manter pessoas, monitorar pessoas. Tem que ter muito cuidado, tá? Tô segurando nessa tela um pouquinho, coisa que eu não costumo fazer, porque você precisa se acostumar com essas palavras. Agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas, tá bom? Vamos a uma por uma. Primeiro nós temos o processo de agregar pessoas. São aqueles processos utilizados na empresa para incluir novas pessoas na empresa. Inclui recrutamento e seleção de pessoas, tá? A gente pode dizer que bem aqui também tem a socialização do funcionário. Também está dentro de agregar. Só o que é a socialização? É, por exemplo, no primeiro dia que você chega na empresa, o funcionário atual te leva para apresentar você para os outros e para você conhecer os outros setores da empresa. Tudo isso está dentro dos processos de agregar pessoas. Agregar, trazer novas pessoas, né? Processos de agregar pessoas são processos utilizados para incluir novas pessoas na empresa. Inclui recrutamento, seleção, socialização de pessoas. Bem, esse aqui é o que o pessoal mais erra na prova. Mas o que o pessoal erra na prova é o exemplo. Este exemplo aqui, avaliação de desempenho. Todo mundo acha que é monitorar pessoas. Então, olha, processos de aplicar pessoas. São os processos utilizados na empresa para 2 coisas. Uma, utilizados para desenhar as atividades que as pessoas realizarão na empresa. Mas também são processos utilizados para orientar e acompanhar o desempenho. Então, dentro dessa primeira parte, processos usados para desenhar as atividades que as pessoas irão realizar na empresa, nós temos desenho organizacional, o desenho do organograma da empresa, desenho do cargo, análise e descrição de cargos. Vamos fazer um vídeo em breve sobre desenho de cargo e análise e descrição de cargo. Por exemplo, cargo motorista, requisitos, carteira de habilitação D, acima de 21 anos, experiência de 3 anos, desenho de cargo, análise e descrição de cargo. Você desenha um cargo, você cria um cargo para aplicar uma pessoa nele, para que uma pessoa possa ocupar, tá? E por que, professor, que orientação de pessoas e avaliação de desempenho, que é a grande pegadinha de concurso público, é aplicar pessoas? Porque, primeiro, os processos de aplicar pessoas são também aqueles utilizados para orientar e acompanhar o seu desempenho. Mas o que tem que ficar percebido aqui, de verdade, é que o processo de avaliação de desempenho, ele na verdade começa, por exemplo, no começo do ano e termina só no final do ano. A gente fica na nossa mente que a avaliação de desempenho é aquele momento no final do ano que o chefe dá uma nota para o empregado. Mas na verdade não é não. É todo um processo. No começo do ano, o chefe diz para o empregado o que espera dele ao longo do ano. E o correto é, ao longo do ano, o chefe dizendo: parabéns, você está bem nesse quesito. Olha, menino, você piorou, você está chegando atrasado. O objetivo da avaliação de desempenho não é o final, e sim o processo. Na verdade, a avaliação de desempenho é um instrumento para fazer com que o empregado se aplique bem durante todo o ano. Então, a avaliação de desempenho, a orientação das pessoas, não é monitorar pessoas, e sim aplicar pessoas. Monitorar é, por exemplo, olhar o banco de dados
para ver o banco de dados do cartão de ponto, quem chega atrasado, o relatório gerencial para ver qual o vendedor que está vendendo menos, qual que vende mais. Isso é monitorar. Agora, a avaliação de desempenho não é monitorar pessoas, e sim aplicar pessoas. Decora, porque isso aqui é a principal coisa dessa aula que derruba o pessoal aí em questões de prova, tá bom? O terceiro processo de gestão de pessoas é o processo de recompensar pessoas, que são os processos utilizados para incentivar as pessoas e satisfazer suas necessidades individuais mais elevadas. A pessoa poder comer, comprar comida, pagar aluguel, comprar seus iPhones, comprar seu carro, sua casa própria. São processos utilizados para incentivar as pessoas, dinheiro para incentivar as pessoas, tá? E também para satisfazer as suas necessidades mais elevadas. Exemplo, recompensa, o próprio nome já diz. Recompensar pessoas. Recompensas, remuneração, benefícios e serviços sociais. Próximo processo, desenvolver pessoas. Desenvolver, você pensa logo em capacitar, treinar. Então, processos de desenvolver pessoas são aquelas atividades que acontecem dentro da empresa usadas para capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal das pessoas. Aqui tem muitos exemplos, alguns muito óbvios. Treinamento e desenvolvimento das pessoas. Gestão do conhecimento. Capital intelectual, conhecimento tácito, conhecimento explícito. Gestão de competências, que envolve conhecimento, habilidade, atitude. Aprendizagem corporativa, aprender, capacitar. Agora tem uns que não são tão óbvios. Programas de mudanças e desenvolvimento de carreira. Programa para o funcionário mudar para outra carreira. Programa para o funcionário se desenvolver na carreira. Às vezes o funcionário é de uma carreira administrativa, mas ele se formou em engenharia. A empresa quer aproveitar ele na engenharia. Ela faz um programa para mudá-lo de carreira. Ou então, ele era técnico em edificações, agora virou engenheiro civil. Faz um programa para que ele se desenvolva na carreira. Tem a ver com desenvolver pessoas. E por último, programas de comunicações e consonância. Para que a comunicação seja mais bem feita na empresa, treinamento. E consonância, conformidade. Para que tudo na empresa seja feito de acordo com as regras, regulamentos. Tudo isso é desenvolver pessoas, tá bom? Cuidado com esses últimos aqui, que são mais difíceis de decorar. Programas de mudanças e desenvolvimento de carreira. Programa de comunicação e consonância, na pior das hipóteses, decora. Processo de desenvolver pessoas. E os dois últimos, processo de manter pessoas. O livro novo do professor Hidalberto Chiavenato, ele não chama mais de manter pessoas, chama de engajar talentos. Então, decora logo isso. Manter pessoas ou engajar talentos são os processos utilizados para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas. Não adianta você fazer um ótimo processo seletivo, recrutar, selecionar, remunerar bem, recompensar bem, desenvolver, proporcionar treinamento. Nada disso vai adiantar se o clima, se o ambiente de trabalho for horroroso, as pessoas brigam, as pessoas não ajudam as outras. Você precisa manter pessoas. Você precisa ter alguns processos utilizados para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas, para que elas se sintam bem e se mantenham na empresa. Incluem a administração da cultura organizacional, a administração do clima organizacional, da disciplina dentro da empresa, higiene na empresa, segurança e qualidade de vida e também manutenção de relações sindicais. Alguns autores não chamam de manutenção de relações sindicais,
chamam de as relações trabalhistas, tá? De respeitar os direitos trabalhistas, manutenção de relações sindicais. Tudo isso é para manter pessoas. O mais importante aqui, pessoal, é você saber que os processos para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas são processos de manter pessoas. Por último, monitorar pessoas. A coisa mais importante é saber que a avaliação de desempenho não é monitorar pessoas. A avaliação de desempenho é aplicar pessoas. Monitorar pessoas são os processos utilizados para acompanhar e controlar as atividades das pessoas e verificar resultados. Incluem bancos de dados e sistemas de informações gerenciais. Existe banco de dados do controle do cartão de ponto, banco de dados sobre reclamações de clientes, sobre os funcionários, bancos de dados ou sistemas de informação, de informática, dizendo como foram as vendas, qual vendedor vendeu mais, vendeu menos, teve mais reclamação, chegou atrasado. Isso é monitorar pessoas. Monitorar pessoas são os processos usados para acompanhar e controlar as atividades das pessoas e verificar resultados. Inclui banco de dados e sistema de informação gerencial. Pessoal, essa matéria é só isso. O que cai em prova? Tudo que a gente leu. Todos esses exemplos de vermelho são importantes. Todos os textos, o que são processos de manter pessoas? Processos usados para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas. Tudo isso é importante. Bora ver como isso é cobrado em prova. Mas antes, tem no livro do professor Hidalberto Chiavenato esse resuminho e que eu percebo que toda vez que uma banca usa isso aqui, alguém erra. Agregar pessoas responde à pergunta: quem deve trabalhar na organização? Quem? Para recrutar, para selecionar. Aplicar pessoas são processos que têm a ver com o que as pessoas deverão fazer. Ou seja, desenhar cargo, desenhar tarefa. Recompensar pessoas, como recompensar as pessoas. Desenvolver pessoas, como desenvolver pessoas. Manter pessoas, como manter as pessoas no trabalho. O mais difícil, monitorar pessoas. Como saber o que fazem e o que são. É o único diferente. Por isso, quando cai, engraçado, sempre é o monitorar pessoas que é o mais difícil. Monitorar pessoas é como saber o que fazem e quem são. Tá bom? Pessoal, no meu site temos cursos super direcionados para concursos públicos, curso de gestão de pessoas, curso de noção de administração, administração de materiais e vários cursos quebrando a banca, só com questões de uma determinada banca, em que eu comento questão por questão e vou dando a matéria dentro das questões. É bem legal. Vamos fazer aqui exercícios, tá? Esse é um tema bem tranquilo, bem decoreba, mas você não pode perder um ponto desse na prova. Essa primeira questão de 2020 diz: assinale a alternativa que menciona corretamente os 6 processos básicos da gestão de pessoas. Os 6 processos básicos, tá? Façam essas questões todas e depois coloquem aí, tá? Nos comentários quantas vocês acertaram. 10/10, 9/10, 9 de 10, 8 de 10. Tenho certeza que vocês vão acertar 8, 9 ou 10 de 10. Coloca aí para eu saber se vocês... Mas tem que ser bem justo, hein? Bem direitinho. Pessoal, quais são os 6 processos básicos da gestão de pessoas? Por exemplo, não tem um processo de orientar pessoas, estabelecer pessoas, reter pessoas com esses nomes, não. Conceber, só de olhar, estabelecer, orientar, né, avaliar, não. A gente tem aqui processo de agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas, tá bom? Letra A.
Acertou? 1-0 aí para você? Por enquanto, uma e acertou uma. Perfeito, tá bom? Vamos para a nossa segunda questão. Uma questão de 2024. Assinale a alternativa que não contém um dos processos básicos da gestão de pessoas. Que não contém um dos 6 processos. Aplicar pessoas, agregar pessoas, manter pessoas, recompensar pessoas ou punir pessoas. Muito fácil, né? Qual a única que não contém um dos processos básicos de gestão de pessoas? Punir pessoas. Com certeza, isso não é. Existe monitorar, mas monitorar não é punir. Olha uma questão da banca Quadrix, uma questão de certo e errado. Em termos genéricos, a administração consiste no processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos e competências a fim de alcançar os objetivos organizacionais desejados. Professor Hidalberto Chiavenato. Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item. A gestão de pessoas abarca um conjunto de 6 processos básicos. É para a gente dizer se isso é verdade. A gestão de pessoas abarca um conjunto de 6 processos básicos. Agregar, manter, desenvolver, recompensar, monitorar e aplicar pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até agora está tudo certinho. Aí ele continua, ele diz assim, sendo o penúltimo foi o monitorar, o penúltimo. Sendo o penúltimo o monitorar, utilizado para a avaliação do desempenho dos colaboradores. Certo ou errado? Avaliação do desempenho dos colaboradores tem a ver com monitorar pessoas? Errado. Na verdade, é o último. Na verdade, é aplicar pessoas. Decora. As bancas adoram fazer essa pegadinha. As pessoas acham que avaliar o desempenho é monitorar pessoas, mas avaliar o desempenho é aplicar pessoas. Acertou? Maravilha! Essa é a principal pegadinha. Vamos à próxima questão. A gestão de pessoas é um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos. Sobre os processos básicos, que são 6 da gestão de pessoas, analise. Processo de agregar. Agregar é trazer pessoas novas para a empresa. Recrutar, selecionar. Processo de agregar pessoas são processos utilizados para incentivar as pessoas e satisfazer suas necessidades individuais mais elevadas. Satisfazer a necessidade é grana. Inclui recompensa, remuneração, benefício. Não, isso não é agregar pessoas. Isso é o quê? Recompensar pessoas. Então, o primeiro está errado, porque os processos utilizados para incentivar as pessoas e satisfazer suas necessidades individuais mais elevadas, incluindo recompensa, remuneração, benefício e serviço social, é recompensar pessoas. Vamos ao número 2. Processos de manter pessoas. Manter. São utilizados para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas. Perfeito. Inclui administração da cultura organizacional, clima, disciplina, higiene, segurança e qualidade de vida e manutenção de relações sindicais. Exato, maravilha! Esse está certo, certíssimo. Vamos para o terceiro. Processos de recompensar pessoas. São utilizados para incluir novas pessoas na empresa. Não! Incluir novas pessoas é agregar pessoas. Podem ser denominados processos de provisão
ou de suprimento de pessoas. Tá certo. Prover a empresa, suprir a empresa de pessoas, incluem recrutamento e seleção de pessoas. Então, ele inverteu o conceito de agregar com o de recompensar. Só o que está certo é o número 2. Somente o número 2 está correto. Espero que tenham acertado mais uma. Olha essa questão de 2024 para psicólogo. A designação das atividades que os funcionários realizarão na empresa. Designar quais as atividades que os empregados vão realizar na empresa. Orientação e acompanhamento do desempenho do empregado. Com a utilização do desenho organizacional, desenho de cargo e análise e descrição de cargo. Além do que, orientar as pessoas e fazer a sua avaliação de desempenho. Tudo isso caracteriza o processo de aplicar pessoas, controlar pessoas, gerenciar pessoas, empregar pessoas ou administrar pessoas. Essa ficou mais fácil, né? Porque esses aqui nem existem. Ele nem tentou enganar, podia ter colocado monitorar. Isso é aplicar pessoas. Desenho de cargo, desenho da estrutura organizacional, fazer avaliação de desempenho. Tudo isso é aplicar pessoas. Lembra, a avaliação de desempenho é aplicar pessoas. As bancas adoram. Olha, toda essa aula aqui e muito mais, tá? Gestão de conflitos, motivação, liderança, recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, treinamento, desenvolvimento, tudo está no meu curso de gestão de pessoas, tá bom? Com teoria e exercício, petroniocastro.com.br, tá bom? Sexta questão, essa é do Sebrasp. Todas as bancas cobram. É um assunto decoreba, mas toda e qualquer banca cobra. Daqui a pouco vai aparecer FGV aqui. Tendo em vista que a moderna gestão de pessoas consiste em várias atividades, como a descrição e análise de cargos, planejamento de recursos humanos, recrutamento, seleção, avaliação de desempenho e treinamento, julgue o item. O processo de aplicar pessoas engloba atividades como desenho de cargos que as pessoas ocuparão em determinada organização, ou a orientação dessas pessoas para o desempenho de suas atividades. Certo ou errado? Aplicar pessoas tem a ver com desenho de cargo? Tem. Aplicar pessoas tem a ver com orientação das pessoas? Tem. Tem a ver com avaliação de desempenho das pessoas? Tem. Então tá certo. É o campeão de cair, é o aplicar pessoas. Vejam, Banca Sebrasp. Bem, Banca Quadrix. Com relação à gestão de pessoas, julgue o item. Na gestão de pessoas, os processos de recompensar pessoas são utilizados para incentivar as pessoas e satisfazer suas necessidades individuais mais elevadas. Perfeito, né, pessoal? É decoreba. Dinheiro, satisfazer as necessidades individuais mais elevadas, tá bom? Vamos lá. Oitava questão. Uma hora tinha que aparecer. Olha a FGV aqui, 2024, num cargo de auditor para administração. A gestão de pessoas é uma atividade multidisciplinar, responsável por buscar as melhores formas de tratamento do capital humano de uma organização, por meio da utilização de 6 processos-chave. Com base nesses processos de gestão de pessoas, julgue. Vamos lá, são muitos, hein? Agregar pessoas compreende as atividades associadas à provisão de pessoas para a empresa. Prover, suprimir a empresa com as pessoas que ela precisa. Tá certo, isso aqui é agregar. Nós vimos agora há pouco na outra questão. Provisão ou suprimento. Aplicar pessoas se relaciona com os programas de avaliação de desempenho de mão de obra. Tá certo! Muita gente erraria. Isso é incrível como o pessoal erra.
A avaliação de desempenho é sim aplicar pessoas. Recompensar pessoas se relaciona com a criação de condições ambientais e psicológicas para os funcionários. Não! Criar condições ambientais e psicológicas para os funcionários é processo de manter pessoas. Manter pessoas. Tem mais, tem muito mais. Olha só aqui. Desenvolver pessoas abrange o acompanhamento e o controle das atividades realizadas pelo pessoal. Não, controlar o pessoal é monitorar pessoas. Manter pessoas está relacionada com a oferta de benefícios para incentivar e satisfazer as necessidades do colaborador. Benefícios é recompensar pessoas. E a última, monitorar pessoas, envolve as atividades referentes à gestão do conhecimento organizacional. Gerenciar o conhecimento é capacitar as pessoas. Isso aqui é desenvolver pessoas. Apenas 1 e 2 estão certos. A FGV sempre castiga um pouquinho mais, né? Penúltima questão. E aí, acertou todas até agora? Não esqueça de colocar 8/10, 9/10, 10/10. Espero que vocês acertem todas. Mas vamos ser honestos. A gestão de pessoas, essa é da FCC, para provar que toda e qualquer banca cobra isso. A gestão de pessoas é um conjunto de processos dinâmicos e interativos, como agregar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas. Como, né? Como? Faltou um, né, pessoal? Faltou um, né? Faltou ele falar do aplicar pessoas. Os processos, só que ele falou como, tudo bem. Os processos de desenvolver pessoas são utilizados para incluir novas pessoas na empresa? Não, incluir novas pessoas é agregar pessoas. Para acompanhar e controlar as atividades da pessoa e verificar resultados, isso é monitorar. Capacitar, desenvolver pessoas. Processos utilizados para capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal. Criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as pessoas. Isso é manter pessoas. Incentivar as pessoas a se esquecerem de suas necessidades individuais mais elevadas, aí já é doidice, né? Se fosse incentivar as pessoas para que elas satisfaçam suas necessidades individuais mais elevadas, seria recompensar pessoas. Mas a se esquecer, nada a ver, né, pessoal? Doidice da banca. Capacitar é a mesma coisa que desenvolver pessoas. E a nossa 10ª questão, para fechar com chave de ouro, para ver se vocês acertaram todas. IDECAN. A gestão de pessoas nas organizações compreende um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos. Segundo o professor Hidalberto Chiavenato, o processo de monitorar pessoas significa, e aí, treinar e capacitar as pessoas, manter as pessoas no trabalho, saber o que fazem e quem são as pessoas, recrutar as pessoas certas para a organização ou orientar e acompanhar o desempenho das pessoas. Acertar para fechar com chave de ouro. Treinar e capacitar só pode ser desenvolver, né? Recrutar pessoas só pode ser agregar. Bora por eliminação. A orientar e acompanhar o desempenho, avaliar o desempenho, só pode ser aplicar, que a gente já decorou no macete. Manter as pessoas no trabalho só pode ser manter. Então, por eliminação, este aqui é o gabarito. Monitorar pessoas significa saber o que fazem e quem são as pessoas. Eu mostrei essa tabelinha para vocês lá mais para trás, E tem lá, monitorar pessoas. Como saber o que fazem e quem são. É do livro do professor Hidalberto Chiavenato. É meio estranho, mas é isso, o concurseiro sofre, né? Pessoal, e aí, gostaram? Acertaram muito? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!